Bom, meus irmãos, por que eu pensei em trazer esse texto para nós meditarmos hoje? Quando o pastor Nelson me convidou, eu fiquei refletindo, fiquei orando sobre o que pregar, conversando com o Senhor. E eu penso que esse é um texto importante e útil para nós meditarmos hoje por alguns motivos. E o primeiro dele é que nós vivemos em um tempo considerado como um tempo pós-denominacional e para alguns outros como a pós-cristandade. E o que é que isso quer dizer? Em miúdos, basicamente, um descompromisso das pessoas, especialmente dos crentes, com a igreja local. Um entendimento equivocado do que é a igreja, do que significa pertencer à igreja, e um consequente abandono do corpo de Cristo. Na verdade, isso deu uma grande acentuada, pelo menos nos últimos 3 anos, quando nós passamos por aquele período de pandemia, e muitos precisaram ficar reclusos em suas casas, muitas igrejas deixaram de realizar os seus cultos, em respeito às ordens governamentais, e por entendimento, por sabedoria, e a consequência foi que um desânimo tomou conta de uma parte significativa do corpo de Cristo. Alguns estudos de alguns institutos que fizeram pesquisa sobre isso, encontraram que cerca de 1/3 dos crentes, por motivos de desânimo, acabaram abandonando a igreja, sem nenhuma perspectiva de quererem voltar. Some a isso o advento dos chamados cultos online, as transmissões de cultos, em que, uma vez mal interpretado por alguns cristãos, assumem que aquilo é de fato um culto e que eles estão de fato participando de um culto através da televisão. Eu cheguei a ver até ceia delivery quase, né, batismo online, que eu não sei como é que se faz batismo online. E isso fez com que muitos cristãos também entendessem que vale a pena ficar em casa, que não tem problema. Essa semana, inclusive, eu estava na casa dos meus pais, conversando com a minha tia, já é uma idosa, e com a minha mãe, explicando para elas, olha, vocês não são membros de uma igreja. Elas, olha, eu quero mandar o meu dízimo para a igreja que eu assisto o culto. Não, você não é membro dessa igreja, você quer mandar uma oferta, tudo bem, mas o seu compromisso é com a igreja local. Se a senhora não tem compromisso com a sua igreja, se a senhora não está alocada numa igreja local, a senhora não entendeu o evangelho. Não existe essa adesão online a cultos. Porém, entretanto, contudo, todavia, muitos cristãos entenderam que pode ficar em casa, pro resto da vida, e ser crente via internet. E aí você tem gente que alimenta isso, você tem algumas pessoas, inclusive, dizendo que estão fazendo igrejas online pelo Brasil, o que é um absurdo. Mas o ponto é que nós temos visto esse descompromisso, essa má compreensão do que é a igreja. E esse texto aqui para nós, ele é chave para nós respondermos isso, porque aqui nós vamos ver Paulo tratando algo belíssimo acerca da igreja e que, se bem compreendido, vai levar todos nós a valorizarmos de uma forma grandiosa a igreja. Porque aquilo que Paulo vai falar nesse texto que nós lemos, basicamente é que todos nós só cresceremos e chegaremos à maturidade cristã à medida em que estivermos conectados uns aos outros, servindo uns aos outros. Deixa eu repetir. O que é que Paulo basicamente vai falar nesse texto? E se você não lembrar mais de nada da pregação, lembra só disso. Que a nossa maturidade cristã, que o nosso amadurecimento como crentes, que a nossa transformação à semelhança de Jesus, ela só acontece à medida em que nós estamos interconectados uns com os outros, servindo uns aos outros. O tema que eu dei para essa pregação foi a graça na vida em comunidade. O nosso texto, então, saindo da introdução e entrando basicamente nele, ele está inserido bem no meio, basicamente, numa parte de transição da carta de Paulo aos Efésios. Por que é importante saber disso? Porque a partir do capítulo 3, capítulo 4, Paulo vai começar mais claramente a fazer exortações para a igreja. Só que antes de fazer essas exortações, ele traz teologia. Isso é muito comum em suas cartas. Ele primeiro ensina, ele primeiro traz ensino, ele primeiro fundamenta bem nas escrituras. E então é que ele vai fazer as exortações. E aqui eu já quero trazer uma aplicação fora do tempo.
é que exortações, elas sempre estão pautadas numa sólida e clara teologia bíblica. Não pense que exortar alguém, que alertar alguém, que advertir alguém, pode ser feito simplesmente dizendo, olha, faça isso, faça aquilo e faça aquilo, porque eu acho que é o certo. Você não vai encontrar isso em lugar nenhum das Escrituras. Na verdade, isso está muito mais próximo das posturas legalistas. As Escrituras, elas sempre vão ancorar toda e qualquer exortação em um profundo e claro ensino teológico acerca de quem Deus é, de quem Jesus é, do que Jesus fez, da sua obra, do Espírito Santo e de quem nós somos e onde nós estamos nesse processo. É aí que as exortações surgem. Amém? Mas indo para o texto, a gente está aqui nessa parte então de início das exortações e Paulo vai começar a falar sobre essa multiplicidade que existe dentro da igreja. Ele começou falando em Efésios uma carta bem geral, carta irmã de Colossenses, só que diferente de Colossenses é uma carta em que você não consegue muito claramente identificar um problema que Paulo está querendo solucionar, como você vê nas outras cartas, como você vê inclusive em Colossenses. Aqui em Efésios parece algo mais geral, parece um ensino mais generalizado para toda a igreja. Alguns estudiosos, entretanto, vão dizer que talvez, por aquilo que nós lemos em Efésios, pudesse estar havendo algum tipo de atrito, conflito entre gentios e judeus. Um atrito, conflito entre crentes, coisa que não acontece em lugar nenhum, né? Aqui, pelo menos, não acontece. Nunca nenhum crente entra em conflito, né? E então Paulo estaria tentando trazer uma teologia bem profunda acerca da Trindade, para tentar mostrar como essa teologia grandiosa, trinitária, ela afeta o povo de Deus. Seria essa a grande mensagem de Efésios. Como o que a Trindade faz na obra da salvação afeta o povo de Deus. E no primeiro, segundo e terceiro capítulo é isso que Paulo vai falar. Ele vai mostrar como a nossa salvação, ela iniciou lá na eternidade passada, não foi algo acidental, Deus planejou a salvação de cada um daqueles que Ele resolveu salvar, e que mesmo que judeus tenham sido primeiros eleitos, primeiro anunciados as promessas, os gentios também receberam o cumprimento dessas promessas, porque como diz o capítulo 2, Deus quebrou o muro de separação e os uniu através da obra de Jesus. O que Paulo vai falar do capítulo 1 até o 3 basicamente é, a obra de Cristo, ela é de eternidade a eternidade, para formar um povo, de judeus a gentios, uma nova humanidade, unida por aquilo que Ele fez. Unidade essa garantida por aquilo que Ele fez, e que será levada à glorificação por aquilo que Ele fez. Isso tem implicações profundas nas nossas relações como igreja, e é isso que ele vai desenvolvendo na carta. Quando a gente chega aqui no capítulo 4, do verso 1 até o 6, ele vai falar do ponto da unidade da igreja. Algo que ele já falou no capítulo 2 e no capítulo 3, de forma mais clara, que agora é um povo unido, não há mais distinções étnicas, não há mais distinções sociais, nada, nenhuma dessas distinções podem ser marcadores para dividir o povo de Deus. Somos uma nova humanidade unida em Cristo. E o seu chamado no capítulo 4 é para que, de fato, os cristãos considerem essa unidade. Há uma só fé, há um só batismo, há um só Senhor, há um só Deus e Pai sobre todos e por todos. Estamos unidos de tal forma que somos um. Entretanto, essa unidade, ela não é uma unidade que nos faz todos iguais. Totalmente iguais, no sentido de que somos agora todos nós somos individualmente perfeitos, no sentido de que não dependemos de ninguém. Esse é o ponto. Essa unidade não nos torna independentes uns dos outros. Essa unidade não faz que ao pensar, Jesus me salvou, Ele me deu o Espírito Santo, eu tenho comunhão com o Senhor, eu tenho acesso ao Pai, eu posso falar com o meu Jesus, eu não preciso de ninguém, eu tenho tudo que eu necessito para eu crescer na fé. Eu me basto, eu sou a igreja. Nada mais errado. Essa unidade que Paulo vai demonstrar, na verdade, ela é uma unidade marcada
por uma multiplicidade da graça, que faz com que essa unidade se fortaleça. É isso que ele vai fazer no capítulo 4, a partir do verso 7. Se do 1 até o 6 ele estava falando que somos um só corpo, só há uma fé, um só batismo, um só Senhor, um só Deus e Pai, ele vai dizer, mas embora sendo um, todos nós temos diferenças e fomos dotados de graça, de dons diferentes, para que nós possamos, interconectados, servindo uns aos outros, crescer nessa graça poderosa. Estão comigo? Vocês estão comigo até aqui? Vamos com mais calma para o texto, vai clarear a cabeça de vocês. O nosso texto no verso 7 começa dizendo, depois de falar que há um só Senhor, um só batismo, uma só fé, um só Deus, ele vai dizer então, entretanto, a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Aqui ele já vai começar com uma afirmação geral que vai ser desenvolvida a partir do verso 8. A afirmação de Paulo básica é o que ele vai falar em 1 Coríntios capítulo 12, por exemplo. Cada um dos crentes recebeu dons específicos escolhidos por Cristo. Cada crente recebeu dons ou um dom específico dado por Cristo. O que significa que nenhum de nós tem todos os dons. Porque Cristo deu um dom ou dons para cada um individualmente. Nenhum de nós nos bastamos. Nenhum de nós somos suficientes em nós mesmos para vivermos a vida cristã e crescer na vida cristã. Cristo deu dom ou dons para cada um aqui presente. De tal forma que isso vai fazer, como nosso texto vai dizer, que todos precisem de todos. Amém? E aí, Paulo vai seguir dizendo o seguinte, é por isso que foi dito, uma expressão bem incomum do apóstolo Paulo, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Isso aqui é uma citação, ou pelo menos uma alusão do Salmo 68, tá bom? Verso 18. No verso 9 ele vai dizer, o que significa que ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Vamos parar por aqui. Esse texto, como a gente viu, ele é um pouquinho complicado de entender. Porque a citação do Salmo 68 por Paulo, ela não está igual se você for ler o Salmo 68. Lá no Salmo 68, primeiro, não é sobre Jesus que está falando, é sobre Deus. Segundo, lá no finalzinho do verso 8, diz assim, e deu dons aos homens. Está assim na Bíblia de vocês? O problema, está assim? E deu dons aos homens, finalzinho do verso 8? Todo mundo está assim? Tem alguém diferente? O problema é que se você for para o Salmo 68, lá vai estar dizendo assim, e recebeu dons dos homens. Há uma pequena mudança aqui que muda significativamente o que Paulo está falando, a não ser que nós entendamos com calma. O que é que ele quer dizer, citando esse salmo? Como que isso fundamenta, como que isso justifica ou esclarece para nós o fato que Jesus deu dons para os homens? Como que Jesus deu esses dons, Paulo? Como é que você quer provar isso? Ora, o Salmo 68 ele é um salmo, basicamente, você não precisa ir para lá, é um salmo de clamor a Deus por salvação. Os primeiros 3, 4 versículos, eles vão ser um clamor de Davi por salvação, por libertação, por livramento. E aí o finalzinho do salmo, do verso 4, verso 5 até o final, tem uma lembrança, um louvor a Deus por aquilo que Ele já fez salvando o povo. Especificamente fazendo menção ao Êxodo. Como Deus tirou um povo que estava cativo, prisioneiro, e os guiou até o seu Monte Santo, no caso do Salmo 68, até Sião, mas a gente sabe, lá por Êxodo, que é primeiro até Sinai, ali é a primeira habitação de Deus. E ali Moisés sobe, o povo adora a Deus, mas o povo recebe dons de Deus. O povo recebe a lei, e através da lei o povo recebe diversas bênçãos do Senhor.
Paulo está pegando provavelmente uma tradição interpretativa judaica, que olhava para esse salmo em conexão com o número 18. Em Números 18, um dos dons que Deus vai dar para o povo não é somente a lei, mas são os sacerdotes levitas, que fariam aquele serviço de mediar a relação de Deus com o povo e do povo com Deus. O que também está conectado, pensando na nova aliança, com Isaías 66, do verso 20 até o 22, onde Deus diz que vai tomar, quando fizer um novo concerto, quando fizer novos céus, quando inaugurar a nova aliança, Ele vai tomar homens de todas as tribos, de todas as nações, e os fará deles sacerdotes levitas para servi-lo. O que Paulo está fazendo aqui? Paulo está pegando um salmo em que Deus triunfa, pegando uma tradição interpretativa judaica, que vê essa relação desse salmo, dessa libertação, com os dons que Deus dá para o povo, e conecta com Jesus mostrando, olha, essa libertação que Deus faz, de fato, Jesus executou essa libertação em definitivo. O novo êxodo, prometido por os profetas maiores, como Jeremias, como Isaías, foi executado por Jesus. E ele agora, o texto diz para nós, está no mais altos céus. Efésios capítulo 1 diz que quando ele foi ressuscitado, Deus o assentou acima de todos os céus, acima de todo principado, de toda potestade. Ele está sentado triunfante sobre tudo. E ao ter triunfado sobre tudo, ele trouxe cativos consigo aqueles que eram escravos do pecado. E esses escravos do pecado, agora libertos, não somente foram libertos, mas foram agraciados de uma forma superabundante por Jesus, quando Ele derrama dons sobre esse povo. O que Paulo está dizendo é, olha, Jesus deu dons para cada um de vocês, e Ele só fez isso porque Ele é aquele que morreu, que foi a mais profunda da terra. Ele morreu, Ele foi assassinado, Ele foi sacrificado na cruz, mas Ele ressuscitou, está assentado aos altos céus, cumprindo a profecia do servo sofredor de Isaías 52:13 até o capítulo 53. E uma vez que Ele é vitorioso sobre tudo, que Ele está acima de todo principado e potestade, agora Ele abençoa a igreja. Ele enche a igreja com a sua graça, derrama dons para a sua igreja, porque agora, uma vez livre, Ele fará a sua igreja crescer, Ele fará a sua igreja amadurecer, Ele fará a sua igreja crescer em glória, até o dia que Ele virá para transformá-la em definitivo. Estão comigo até aqui? É isso que Ele vem fazendo, é isso que Paulo está falando para nós. E aí, a partir do verso 11, volta o seu olhar para a sua Bíblia aí. Um outro texto difícil também. Paulo vai dizer que Ele não só deu dons para cada um. Essa graça superabundante de Cristo, derramada sobre a igreja, não só pelos dons de salvação de Efésios 1, 3 a 14, mas também através desses dons, também é revelada quando Cristo dá homens dons para a igreja. O texto diz que Ele designou alguns, Ele deu alguns como apóstolos, outros como profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Antes de dizer qual o propósito de tudo isso, deixa só a gente parar um pouquinho. O que é cada um desses homens dons? A gente tem alguns questionamentos para fazer sobre esses homens dons que precisam de resposta, e eu confesso que eu não vou ter todas aqui para vocês. Primeiro, por exemplo, qual a função de cada um desses homens dons? O que faz um apóstolo? A Escritura vai citar ali para nós algumas coisas, a gente vai ter uma noção. Pastores e mestres, já é bem mais claro nas Escrituras, mas o que faz um evangelista? O que faz um profeta no Novo Testamento? As Escrituras não são claras para nós sobre essa função. Segundo ponto é considerar se todos esses dons são homens-dons distintos. Apóstolos é um tipo de homem-dom, profeta é outro tipo de homem-dom, evangelista é outro tipo de homem-dom, pastor é outro tipo de homem-dom e mestre é outro tipo de homem-dom, ou
se essas funções, elas meio que se miscigenam entre si, tipo, um cara que ele é pastor, ele também é mestre, alguém que é apóstolo também é profeta, alguém que é pastor também é evangelista, e isso está misturado. Paulo não está preocupado com distinção. É outra coisa que a gente precisa resolver. Alguns vão dizer aqui que pelo menos pastores e mestres são a mesma coisa. Eu penso que não. Eu acho que pela construção textual, Paulo está falando de pastores como uma função específica e mestres como outra função específica e distinta. De tal forma que os apóstolos, pensando no que a Escritura fala, seriam aqueles mais ligados à fundação das igrejas. Capítulo 1 ele vai falar isso, capítulo 2 mais ou menos ele vai falar a mesma coisa. Pastores seriam aqueles mais focados no cuidado do povo de Deus, pelo menos na literatura paulina seria isso. E os mestres, aqueles mais ligados ao ensino do povo de Deus. Profetas e evangelistas, eu não sei muito bem o que eles fazem. Só que sabendo o que eles fazem, sabendo que eles existem, que eles foram dados por Cristo, vem uma terceira pergunta. Eles existem hoje? Porque o nosso texto, agora sim, volta para o texto. Deus deu a esses homens dons. Deus encheu a igreja de dons. Jesus triunfou, está sentado à destra do Pai, já está reinando, já inaugurou o seu reino messiânico, encheu a igreja de dons. E deu homens dons para a sua igreja, além desses grandiosos dons. Mas será que esses homens dons, e todos esses dons ainda existem hoje? Por que a gente tem que perguntar isso? Porque logo em seguida, no verso ainda 12, ele vai dar a primeira função desses homens dons na igreja. Cristo deu tudo isso para a obra, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Esse é o propósito. E o tempo, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Aqui vem 2 pontos. Primeiro, Cristo deu esses dons e deu esses homens dons para abençoar a sua igreja, para formar a sua igreja, para amadurecer a sua igreja. Esse é o grande propósito, para que todos nós cheguemos à maturidade, à semelhança do nosso Cristo. E Ele deu esses homens dons. Até isso acontecer, ponto 1, até que a igreja chegue à maturidade, ou seja, eles ainda existiriam hoje. E segundo, Ele deu esses homens dons, e são eles que fazem essa obra do ministério. São os pastores e mestres que fazem tudo na igreja. É eles que têm que discipular, é eles que têm que aconselhar, que batizar, que pregar, que evangelizar, que cuidar, que aconselhar e ter todos os dons só com eles para poder cuidar da igreja. Alguns vão dizer que sim, são os pastores que fazem tudo isso. O pastor batiza, discipula, evangeliza, aconselha, prega, vai à igreja, levanta o muro e o que mais tiver para fazer, tudo é o pastor. Os membros ficam só sentados. Algumas tradições evangélicas vão entender dessa forma. Porém, eu penso que não. Eu penso que esses homens foram dados como capacitadores do povo. Lembra o ponto do texto? O texto diz que Jesus deu dons para quem? Jesus deu dons para quem? Verso 7. Para toda a igreja. Não tem medo de falar não, meu irmão. Você pode ler o verso 7 de novo. Jesus deu dons para toda a igreja. Não faz muito sentido no texto agora dizer que ele deu esses homens dons, e são esses homens dons que detêm tudo e faz tudo. E a igreja não faz nada. A função desses homens dons é desenvolver esses dons da igreja. É capacitar a igreja. É ajudar a igreja a perceber os dons de cada um, para que cada um da igreja faça a obra do ministério. Nesse sentido, o que Paulo está falando é que o grande responsável pela obra do ministério, por pôr em prática a obra que Cristo outorgou ao seu povo, outorgou à igreja, não é dos pastores, simplesmente, unicamente. Essa obra é um compromisso que tem que ser assumido e entendido a sua responsabilidade por toda a igreja. E cabe a esses homens dons ajudar a igreja.
capacitar a igreja, equipar a igreja com as ferramentas necessárias, com a compreensão adequada dos seus dons, para que cada um aqui presente possa executar a obra do ministério. Ok? Mas isso até quando? Esses homens dons vão estar até terminar? Ou é a igreja que vai realizar essa obra do ministério até o dia que estiver tudo completo? E esses homens dons ficaram lá atrás? Textualmente não dá para dizer por esse texto. Fica muito ambíguo. Eu não estou certo aqui em Efésios se Paulo está dizendo que são esses homens que continuam até o final ajudando a igreja. O que alguns deles continuam, a gente sabe que pastor e mestre é óbvio, né? Todo mundo sabe que pastor e mestre continuam. Mas se todos eles continuariam, ou se é a igreja que vai continuar essa obra até a consumação, até o dia que Cristo voltar, é incerto. Por outros textos de Paulo, eu entendo aqui é mais particular, que esses homens dons, eles permanecem, mas é um entendimento mais particular meu. Não dá para atestar por aqui, por Efésios. Estão comigo até aqui? Deixa eu revisar, bem rápido, para a gente caminhar para o final, que a parte final é mais rápida. O texto está dizendo o seguinte, até agora. Jesus deu dons abundantemente para toda a igreja, porque Ele triunfou, Ele inaugurou o seu reino e está acima de tudo. A igreja está lotada de dons. Todos aqui que estão sentados hoje, todos que são membros dessa igreja, todos os crentes em todo o mundo, são abençoados por Cristo com dom ou dons. E esses dons que foram dados, eles serão aperfeiçoados, serão desenvolvidos, os crentes serão cada vez mais equipados, à medida que eles são treinados pelos homens dons que Jesus deu para a igreja. Para que a igreja, então, com esses dons, equipada, aperfeiçoada, treinada pelos homens dons que Jesus deu, a igreja realize essa obra do ministério. Estão comigo? Percebem como Paulo está falando que é impossível não fazer parte da igreja? Porque quem faz tudo é a igreja. Não tem como estar fora dela. E agora o texto para o final vai deixar isso muito mais claro. Olha comigo aí a partir do verso 14. Qual é o propósito? O propósito de tudo isso, primeiro, é que nenhum de nós fiquemos dando ouvidos a qualquer tipo de doutrina que aparece por aí. Porque uma vez que todos nós estamos buscando edificar uns aos outros, e ainda temos homens dons que Cristo deu para a edificação do seu povo, compromissados com sua palavra, a igreja se torna mais forte contra falsos ensinos. Esse é o primeiro propósito. A igreja não dará mais ouvidos a qualquer baboseira, porque ela agora vai ter um irmão que vai chegar e vai dizer: ei, meu irmão, peraí, esse seu pensamento aí está meio louco, brother. Está ficando maluco? Isso aí não faz muito sentido. Não, mas é porque eu ouvi ali, pelos adventistas, que se eu não guardar o sábado eu não vou para o céu. O pastor Nelson vai pregar sábado que vem sobre isso na conferência. Se eu não guardar o sábado eu não vou para o céu, porque Jesus voltou, só que ele parou no meio do caminho e está verificando quem é que guarda o sábado. Aí vai ter um outro irmão que vai dizer: meu irmão, que lombra é essa, brother? Está ficando louco. Onde é que está isso na Escritura? As Escrituras nos dizem que somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Não somos salvos por obra, somos salvos pela fé nele. Meu irmão, cuidado, isso é falso ensino, isso vai escravizar a sua alma. Isso pode te tirar da graça. Talvez no final você vá mostrar que nunca conheceu o Senhor se abraçar essa loucura. Tudo isso porque estamos conectados uns com os outros. Porque Cristo abençoou cada um com dons variados. E ainda, na sua superabundante graça, equipou a igreja com homens dons para estar treinando, protegendo, orientando, ensinando. Para que, num primeiro propósito, a igreja não dê ouvidos a falsos ensinos. Segundo propósito, bem rápido aqui. Antes, falando ou seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Dele todo o corpo, estando ajustado e estando unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza sua função. O segundo propósito é, não só protegidos de falsos ensinos, mas agora conectados, unidos em amor. Lembra a primeira parte do capítulo 4? É um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai. Fomos unidos, não tem mais barreira de separação, somos um só povo, a nova humanidade, o povo do Redentor.
unidos em amor, em unidade, possamos crescer, participando uns ativamente da vida dos outros, de forma orgânica, como um organismo vivo e não simplesmente como uma instituição, como um movimento e não como uma empresa. Nós crescemos e amadurecemos, fortalecidos no Senhor. O que é que Paulo diz para nós até o final aqui? Eu já vou caminhar para o final e fazer as lições. No final, o que Paulo está dizendo é: Cristo já subjugou todos os principados e potestades, está sentado à destra de Deus, o seu reino foi inaugurado, o novo êxodo foi inaugurado. Ele já reina, e porque ele triunfou, ele não só triunfou, mas agora ele libertou muitos do cativeiro do pecado, da escravidão do diabo, como diz o capítulo 2 de Efésios. E agora ele deu dons para o seu povo amadurecer, ele deu homens dons para treinar o seu povo, para que o seu povo unido em amor, consciente de que faz parte de uma nova humanidade, consciente de que somos um só corpo, de que somos membros do mesmo corpo, conscientes e ativos nessa ação do ministério, todos juntos possamos crescer, ajudando uns aos outros, para que assim possamos chegar à maturidade, à plenitude de Cristo. O que Paulo está dizendo é o seguinte: é impossível viver fora da igreja. A graça que Cristo derrama sobre o seu povo é algo absurdo, maravilhoso. E por mais que às vezes conflitos e lutas apareçam na igreja, não dá para você escapar dela. Você não tem como ser edificado fora dela. Você não é independente. Você não pode se auto-edificar. Quando Paulo fala isso em 1 Coríntios 14, ele está sendo irônico. Ele vem desde o 8 falando que tudo é dado a nós para o outro. Do 12 em diante ele vai esclarecer ainda mais forte. No 13 ele vai dizer: o amor não pensa no interesse próprio. Para depois dizer: quem ora em línguas edifica a si mesmo. Paulo está sendo irônico. Nós não podemos nos edificar. Nós precisamos uns dos outros para sermos edificados. E essa é a grande maravilha da igreja. Porque quando a gente chega na igreja, a gente vê que um irmão tem uma palavra de sabedoria, um irmão sabe aconselhar, outro irmão prega, um irmão canta, outro irmão toca, outro irmão já vai trazer ali um conselho, outro irmão já tem um outro dom, e nós somos edificados e vamos sendo fortalecidos, e vamos crescendo como esse organismo glorioso. Amém? Deixa eu trazer algumas lições aqui para nós, eu vou ser breve nas lições, para não cansá-los, que o tempo já está bem avançado. A primeira lição que eu quero trazer para nós ela diz respeito a um tipo de comportamento mais recente dentro da igreja, que é um comportamento danoso. Eu chamo isso de espírito mercantilista. O que é isso? Essa minha primeira lição é para que, caso você tenha, ou você se autoavalie na sua forma com que você se relaciona com a igreja, para que você observe se você não está em alguma medida com esse espírito mercantilista no seu coração e na sua relação com a igreja. Para que caso você esteja, você abandone. E o que é o espírito mercantilista, pastor Nelson? Basicamente, o espírito mercantilista ele vai olhar para a igreja apenas com fins de consumo. Paulo acabou de dizer que nós recebemos dons e temos homens dons para quê? Para consumir, não é assim? Não, né, gente? Para nós edificarmos o outro. E sermos edificados pelos dons dos outros. É para fora. O espírito mercantilista olha para a igreja com um olhar de consumo. Ele chega na igreja pensando: o que é que eu vou receber aqui? O espírito mercantilista, ele olha para os irmãos não como alvos da graça a quem ele tem o dever de edificar com aquilo que Cristo o deu. O espírito mercantilista olha para os irmãos como colaboradores que estão ali, ou funcionários que estão ali na igreja para servir ele. Ele já chega na igreja e já chega assim: não me deram boa noite. Ninguém me levou para uma cadeira.
Ninguém veio falar comigo aqui, o pastor só chegou, nem me cumprimentou. Ele olha para os irmãos o tempo todo assim, eles estão aqui para me servir. Tem filho? Ninguém veio aqui me dizer como é que faz com meu filho. Ninguém levou meu filho, ninguém foi com meu filho. E por aí vai, aí as implicações são N. O espírito mercantilista, ele não só olha para a igreja com fins de consumo, ele não só olha para os irmãos como alguém que estão ali para servir ele, como funcionários num café que ele vai. Mas o espírito mercantilista, ele experiencia a igreja como quem experimenta ir ao shopping. Ele vai na igreja buscando como ele pode ser melhor servido e melhor agradado. Ele chega na igreja assim, não tem ar-condicionado, cadeira de plástico, não é de almofadinha, não tem uma água com esses negócios aí, né, ozônio, sei lá, ionizada, cheia de noia. O estacionamento não é coberto com manobrista. Não gostei dessa igreja. Não é para mim. Os irmãos, não tem só gente da high society ao extremo do extremo. Lá, pessoas que moram, sei lá onde, em apartamentos milionários, para eu me relacionar, porque eu sou uma pessoa muito culta, muito elitizada. Não posso me relacionar com qualquer um. Ele vai como vai no shopping. Ele avalia a pregação assim, deixa eu ver o pregador. Quem é o pastor? Ele tem pós-doutorado em quê? Não, irmão, o pastor, ele se formou em teologia com muita luta. E é uma bênção nas nossas vidas. Aí. Mas ele tem quantos seguidores no Instagram? Ele é famoso? Ele já pregou em quantas conferências? Já não é, se não é famosinho, já não gostei. E ele vai olhando para a igreja sempre com um olhar de consumo. Deixa eu dizer uma coisa para você. O espírito mercantilista, que olha para a igreja, se relaciona com a igreja dessa forma, ele mata a comunhão. Ele mata a comunhão e ele apodrece a vida da igreja. Paulo fala que Jesus nos encheu de dons, não porque a gente está vindo consumir. Paulo diz que Cristo venceu e ao vencer e nos levar consigo, libertos do cativeiro, e nos ter enchido de dons e dado homens dons, Ele nos colocou no meio desse povo para nós servirmos uns aos outros. É para nós chegarmos e dizer, o que é que eu posso fazer por esse povo? Não importa o lugar, não importa a condição, não importa quem seja, é olhar para aquele povo, amando aquele povo e dizendo, como que eu posso servir esse povo? É chegar para o pastor da igreja e dizer, pastor, o que é que eu posso fazer? Como assim, meu irmão? Eu não sei, mas eu quero fazer alguma coisa para servir esse povo, eu quero ajudar esse povo a crescer. E aí o pastor, vou até falar isso mais na frente, ele vai poder te orientar e dizer, meu irmão, estou precisando disso, estou precisando disso, estou precisando disso. Porque tenha certeza de uma coisa, o que não falta na igreja é o que fazer. É ou não é, pastor Nelson? O que não falta, meu amigo, é corpo para fazer. Falta gente. Jesus falou isso lá atrás, né? A seara é grande, mas poucos são ceifeiros. E por implicação, dentro da igreja, o princípio é o mesmo. Cuidado com o espírito mercantilista. Se autoavalie, perceba como você tem lidado com a igreja. Atente para o seu coração, faça uma avaliação e olhe, Senhor, será que eu tenho olhado para a igreja? Será que a minha relação com o teu povo tem sido uma relação de consumo? Ou de fato eu tenho entendido o que o Senhor fez por mim, o que o Senhor me deu, e eu tenho buscado te servir? E aqui uma segunda lição, é que o serviço na igreja é inevitável. O serviço na igreja, ele é inevitável, e eu vou encerrar nessa lição. Tinha mais 3, mas eu vou encerrar nessa por causa do tempo. Todo crente, meu irmão, precisa servir de alguma forma. Paulo disse que todo mundo recebeu o dom, não foi? Jesus deu para todo mundo ou foi só para alguns? Para todo mundo. Se foi para todo mundo, no verso 14 até o 16 ele vai dizer, de tal forma que, falando a verdade em amor uns com os outros, e todos estando unidos, ligados em amor, edifiquem a si mesmos. Todos têm que servir. Todos têm que servir. Caso isso não aconteça, ouça bem, o crescimento espiritual e o amadurecimento do corpo
será incompleto. Pega a ilustração, quem tem filho é até mais fácil. Enche o seu filho de xilito. Só uma comida. Ele vai crescer saudável, forte, livre de doenças, super bem de saúde? Sim ou não? Não, né? Agora, se você tenta alimentar ele com vários alimentos diferentes, seguindo uma dietinha legal, vou dar comida, vou dar suco, vou dar fruta, vou dar carne, vou dar uma besteira uma vez ou outra, e vou dando vários alimentos diferentes, com vários nutrientes diferentes, como é que ele vai crescer? Fraco ou saudável? O esperado é que ele cresça saudável. O mesmo princípio que eu estou querendo ilustrar aqui vale para o corpo de Cristo. Se todos nós temos dons, existem dons, meus irmãos, que vocês têm, que eu não tenho. Inclusive, Paulo se insere aqui dentro desse texto. Existem dons que vocês têm, que eu não tenho. E que eu preciso de vocês para ser edificado. Existem dons que vocês têm que o pastor de vocês não tem, que ele precisa de vocês para ser edificado. E todos vocês precisam dos dons dos outros para serem edificados. Assim como os outros precisam dos dons de vocês para serem edificados de uma forma robusta, madura. A igreja vai crescer muito mais forte, muito mais madura, quando ela entende que todos são responsáveis por estarem ali, cuidando uns dos outros, atentos e ativos para usarem os próprios dons para cuidar uns dos outros. Porque servir na igreja é inevitável se todos nós temos dons. Mas não só isso. Todo crente tem em Cristo poder e recebe graça para servir naquilo que o próprio Senhor já o agraciou enquanto dom. E aqui é um ponto rápido para encerrar. Você tem dom, meu irmão. Você pode não saber qual é seu dom. Você tem. Jesus lhe deu alguma coisa. Tenha certeza de algo. Jesus lhe deu algum dom para você edificar o povo dele. Nós temos uma tendência, e isso era comum inclusive na igreja de Corinto, em que somente eram desejados os dons que chamavam mais atenção. As pessoas buscavam muito mais aquilo que era espalhafatoso, e aqueles dons mais por trás da cortina já eram desconsiderados por uma questão de orgulho mesmo, de se ufanar. E Paulo vai falar, tá errado isso aí, galera. Vocês têm que buscar os melhores dons. E não simplesmente querer aquilo que é espalhafatoso. Talvez o seu dom seja algo simples, como chegar na recepção e receber bem as pessoas. Conversando com o pastor Rômulo, a gente se mudou para Aquiraz, estamos morando em Aquiraz agora, e nós estamos morando vizinho a uma casa que era de um membro da igreja do pastor Rômulo. E uma coisa que é interessante que ele fala, ele disse assim, cara, o casal que morava ali, ele era um dom. Eles tinham o dom de conectar pessoas. Onde eles chegavam, eles já conseguiam. O mais improvável, você via eles lá e os casais mais improváveis estavam juntos. Porque eles tinham essa capacidade, dada por Cristo só pode, de conseguir conectar as pessoas. Pastor Romulo dizendo, no primeiro dia que eles vieram na nossa igreja, eles já levaram 2 casais para casa, eu não entendi como. Mas já estavam indo 2 casais com eles para casa. Talvez o seu dom seja esse, conectar pessoas. Talvez o seu dom seja estar ali à frente, recebendo pessoas. Talvez o seu dom seja ajudar na limpeza. A miríade de formas que Cristo vai usar para edificar o seu povo é enorme. E talvez você não tenha consciência disso, mas a primeira coisa que eu lhe oriento aqui e lhe encorajo, busque a Cristo em oração, pedindo que Ele mostre para você, Senhor, como é que eu posso ajudar o teu povo? Como é que eu posso edificar o teu povo? Como que eu posso servir o teu povo? Eu sei que o Senhor me deu algo. Eu sei que o Senhor me capacitou com algo. O que é que eu posso fazer, Senhor? Ah, meu irmão, você tem um dom, sei lá. Eu lembro conversando com um irmão de outra igreja, ele dizendo, cara, tem um irmão aqui que ele conhece profundamente como lida com mesa de som, ele trabalhou com isso e tal, e ele não ajuda a gente. Mas como é que ele não ajuda se ele tem isso aí? Não, ele disse que não quer servir nisso não, porque ele não entendeu qual é o dom dele na igreja. Mas como é que ele não entendeu qual é o dom dele na igreja?
Está estampado na cara dele aí. Os dons são múltiplos. Busque ao Senhor em oração antes de tudo. Eu encorajo você a fazer isso. Peça a Ele que te diga: Senhor, como é que eu faço para servir teu povo? Senhor, eu não quero agir como alguém que trata a tua igreja como uma prostituta, que eu vou lá só consumir, que eu vou lá só me aproveitar e depois desprezo. Eu quero servir a tua igreja como a minha família, imagem trazida em Efésios, como a minha família que o Senhor me inseriu. Segundo, além de ir a Cristo em oração, busque os seus líderes, busque o seu pastor, busque os outros líderes, os diáconos dessa igreja, os líderes de casal, de jovem, e pede ajuda a eles. Pastor, meu líder, como é que eu faço? Como é que eu posso servir? O que é que eu posso fazer? Tenho certeza que ele vai ter sabedoria para te ajudar a pelo menos clarear um pouco suas ideias, a te orientar, dizendo: meu irmão, o que é que você gosta de fazer? O que é que você faz da vida? Você trabalha com o quê? Talvez você vai perceber que você poderia estar servindo a igreja está sendo grandemente abençoada, e você estava esquecendo de que você foi colocado no corpo para fazer isso. Eu te encorajo a servir na igreja, a entender que Cristo já reina, que Ele nos libertou do cativeiro, estamos com Ele nos altos céus, e Ele nos encheu de uma graça superabundante, que também se manifesta numa multiplicidade de dons, inclusive de homens dons que são bênção para o seu povo, como pastores dessa igreja, como os líderes dessa igreja, para que vocês possam crescer na obra de edificar uns aos outros, na operação da obra do ministério. Busque servir ao Senhor, porque se há uma coisa prazerosa, é servir a Ele na sua igreja, é servir a Ele de alguma forma, naquilo que Ele já nos dotou. Amém? Vamos orar.